Oi, gente linda, tudo bem? Cheguei para resolver a questão 15 do concurso do IFPB, edital 334 de 2013. Todas as questões de 1 a 15 desse concurso se referem ao texto que eu li, é um texto um pouco grande, e eu li nesse vídeo que está aqui no izinho que eu coloco agora. Vai lá, tá? Depois volta pra cá. Vai lá, assiste, curte, volta pra cá, curte aqui, pode curtir agora. Tá bom? E eu vou resolver essa questão. Cuidado com essa questão. Essa questão tem um jeitinho de pegar o candidatinho, tá? Vou analisar. Questão 15. A regência verbal em destaque na frase mulheres que trabalhavam nas casas de família é a mesma do verbo destacado em... A resposta correta é a letra B. Já vou voltar nela. Primeiro vou olhar o texto, que tá bem no comecinho do texto, tá? Vou ler. Já não existe a profissão de torradeira de café. Ninguém mais escuta falar nessas mulheres que trabalhavam nas casas de família em dias agendados com bastante antecedência. Nós temos que falar sobre a regência do verbo. A regência aqui de trabalhavam, qual é? Para a gente poder marcar a opção em que a regência é a mesma. Pegadinha, meus amores, porque olha só, primeiramente, olha o que é que o dicionário, peguei o dicionário, vou fazer um print aqui do dicionário online e colocar para vocês verem a respeito da transitividade do verbo trabalhavam, tá? Porque a questão de regência verbal tem a ver com a questão da transitividade. Quer dizer, o verbo ele é regido com preposição ou sem preposição, ele precisa de complemento ou não, de acordo com a sua própria transitividade. Então é importante saber qual é a transitividade do verbo trabalhar para poder entender o que é que acontece nesse complemento aqui, se isso é um complemento ou é um adjunto, e assim a gente saber qual é o verbo, qual das opções aí tem uma situação semelhante, tá bom? Com o mesmo tipo de regência, com a mesma situação de regência, tá? Então, olha o print que eu fiz aí sobre o verbo trabalhar. Trabalhar, verbo intransitivo. Dedicar-se a uma atividade, desempenhar um emprego, trabalhar de sol a sol. Meu irmão trabalha no Banco do Brasil. Também, empregar esforços. Trabalhei por sua eleição para a academia. Também, funcionar com regularidade, ou sem ela. Este relógio não trabalha, mas aquele trabalha muito bem. Ou é verbo transitivo em outra situação, tá, gente? Executar cuidadosamente, com lavor, com arte. Como trabalhar um discurso, trabalhar a madeira, trabalhar o metal. Ou trabalhar por amor à arte, fazer alguma coisa pelo gosto de fazê-la, sabe? Sem visar a recompensa. Aí é transitivo. O que nós estamos vendo, não. Na questão que nós estamos vendo, o verbo funciona no sentido de dedicar-se a uma atividade, desempenhar um emprego. Então, é verbo intransitivo. Viu só? Entender qual é a regência de trabalhar nessa situação é importante para poder saber qual é a opção aqui em que o verbo tem a mesma regência, tá, minha gente? Com a mesma transitividade. Então, nesse caso aqui, mulheres que trabalhavam nas casas de família, vale a transitividade de verbo a intransitividade, né? O verbo não é transitivo, não precisa de complemento. Ou seja, nas casas de família não é complemento de trabalhavam, é adjunto, tá? Então, esse verbo não é regido pela preposição em. Esse verbo é regido sem complemento, sem preposição, não regido. Não precisa de complemento, tá, minha gente? E o que acontece é que nós temos a letra B e a letra C deixando o candidato perturbado com a possibilidade de confundir e trocar. É claro que na hora da prova a gente fica nervoso, a pessoa tá aí, ó, sem saber o que tá pensando direito, querendo passar, olhando pro lado, vendo aquele monte de candidato, né? Então você presta atenção direitinho, tá? E estuda. Essa é uma questão bem de análise linguística, bem gramatical, né, minha gente? Olha,
Deixa eu analisar todas. Eu vou deixar por último a B e a C, tá? Porque a B e a C é que deixa você confuso. A correta é a B. Olha a. Anos de exercício levam ao disparo perfeito. Levar a alguma coisa. Esse verbo é regido pela preposição a. Então, não é a mesma situação aqui, porque nós temos mulheres que trabalhavam nas casas de família. E aqui, anos de exercício levam ao disparo perfeito. E o verbo levam é transitivo, precisa de complemento. Então, não é. D. O xilogravador Gilvan Samico me apresenta os mais de 100 estudos. Esse verbo é regido sem preposição, é transitivo, precisa de complemento e o complemento é sem preposição. Não tem a mesma regência, então aí. Letra E. O criador experimenta a estranheza diante do que não mais lhe pertence. Pertence a ele, pertence a alguém, né? Pertence a. É regido pela preposição a. Também não é a mesma coisa lá, porque a gente teria, se fosse o caso, a preposição em, tá? Então, letra A, D e E não são corretas, a regência é diferente, a transitividade é diferente. Agora, gente, a letra C, que também não é, pode ter deixado algumas pessoas, ó, caírem nessa pegadinha. Ai, concurso faz isso, né, minha gente? Claro, precisa eliminar os candidatos, ficar só um pouquinho lá que cabe no número de vagas. Tá? Letra C. Muitos profissionais se especializavam na ciência de pôr um fim. Verbo regido pela preposição em. Especializar em alguma coisa, tá? Muitos profissionais se especializavam em alguma coisa. Em a ciência de pôr um fim. Sabendo que existe uma contração aí. Preposição em, mais artigo a, contração na. Deixa eu colocar aqui. Preposição em, artigo a, contração fica na, né, minha gente? Temos preposição em. Tá bom, minha gente? E acontece lá, trabalhavam nas casas de família. Preposição em, artigo as, nas, tá? Bom, e aí você pode ter caído na pegadinha, porque você vai lá e marca, especializavam em a ciência. E especializavam realmente é transitivo, precisa de complemento, tá, minha gente? Que não acontece em trabalhavam, ele é intransitivo, não precisa de complemento. E a resposta correta é a letra B. Também acontece a situação de um verbo intransitivo, não precisa de complemento, mas tem um adjunto adverbial com a preposição em. Tá igualzinho. Deus descansou no 7º dia após sua criação. Descansou, Deus descansou, ponto. Não precisa de complemento. E aí a circunstância temporal, adjunto adverbial, em ou 7º dia de sua criação, após sua criação. Tá bom, minha gente? Então, a regência verbal em destaque na frase mulheres que trabalhavam nas casas de família é a mesma do verbo destacado em Deus descansou no 7º dia após a sua criação. São intransitivos, não precisam de complemento. O que tem depois disso daí, com a preposição em, regido pela preposição em, é adjunto adverbial. Tá bom, minha gente? Espero que tenha ficado claro. Então, vamos estudar a regência verbal, transitividade verbal. Tá, meus amores lindos? Curte o vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, olha aqui o vídeo da próxima questão e olha aqui o vídeo da playlist do concurso do IFPB 2013. Tchau!